Olá pessoal, então agora eu vou falar aqui com a professora Regiane sobre as habilidades motoras fundamentais. Professora, e nessa fase, o que é mais importante a gente saber? Então, é importante compreender que a aquisição das habilidades motoras fundamentais, ela não depende só da idade, né? Ela depende de outros fatores, né? De inúmeros fatores, depende também do indivíduo, depende do ambiente, da tarefa em si também. Quais são os estágios dessa fase? Isso é algo bem importante compreender que são 3 estágios, né? O inicial, o elementar e o maduro, né? Todas as habilidades, né, elas vão passar por esses 3 estágios. Ou não, depende, né, do desenvolvimento, né, do aprendiz. É como eu falei, a aquisição dessas habilidades vai depender de outros fatores. Porque a criança pode adquirir a habilidade e permanecer no estágio inicial, por exemplo, como muitos de nós. Nem todos nós chegamos à fase madura do movimento chutar, ou arremessar. Muitos de nós, mesmo adultos, nós ficamos lá no estágio inicial ou elementar e nem sempre chegamos ao estágio maduro das habilidades motoras. E quais são os movimentos estabilizadores fundamentais? Então, sobre os movimentos estabilizadores, nós podemos elencar alguns. Movimentos axiais, de rotação de corpo, o de desvio, equilibrar-se em um só pé, caminhada, os apoios invertidos. Seriam esses que nós poderíamos estar citando. E quais seriam os movimentos locomotores? Então, os movimentos, né, fundamentais locomotores, eles têm que ser entendidos sobre esse viés, né, da locomoção no sentido de andar, né, pelo espaço, sobre você movimentar-se efetivamente sobre um espaço. Porque é diferente você locomover-se sobre um solo limpo, uma calçada, por exemplo, e você se locomover no gelo, na areia, na pedra. Então, é diferente a locomoção. Mas os movimentos locomotores que nós estudamos seriam, então, a caminhada, a corrida, né, os saltos, né, o salto de uma altura, o salto horizontal, o salto vertical, os saltitos, né, que são os pequenos saltos cadenciados, os galopes, deslizamentos, são vários movimentos que passam por esses estágios. E é interessante nós sempre pensarmos em qual estágio nós estamos. E olhar para a criança na hora que nós vamos atuar ali, né, na aula de educação física, eu observar, tentar entender em qual estágio a criança está, daquele determinado movimento que eu estou trabalhando, para que eu possa contribuir de forma que ela avance para um estágio, né, posterior. Então, sobre os movimentos locomotores, é importante não só a compreensão de quais são, mas como eles se organizam nos diferentes solos nos quais a gente se locomove. E sobre os movimentos manipulativos, o que é importante a gente saber? Bom, manipulação está no nosso dia a dia, né? Desde manipular uma caneta, os nossos teclados, hoje em dia, né, tão presentes no nosso dia a dia, enfim, bolas, né, situações de esporte. E é importante que haja essa compreensão, né, do indivíduo, como ele se relaciona com esses objetos os quais ele está manipulando. E nós podemos entender que sobre cada objeto a gente aplica uma determinada força e a gente recebe desse objeto também uma força. Então, quando a criança está iniciando a escrita, muitas vezes ela segura tão forte aquela caneta, né, para tentar fazer a letrinha certinha. À medida que vai passando pelos estágios, a força vai diminuindo e a precisão do movimento vai ficando, né, melhor. Então, quando, por exemplo, nós éramos crianças, né, nós iríamos chutar uma bola, imprimir uma força grandiosa e de repente aquele chute não saía com tanta precisão. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi treinando, nós tivemos oportunidades de treino, então a força, né, implicada, ela ficou de uma forma que deu precisão ao movimento. Então, são estágios que precisam ser cadenciados. E os movimentos manipulativos, eles se dariam, então, através do arremesso supramanual, né, que é o arremesso, aí, por exemplo, da bola de handebol, quando a gente arremessa ela
para o gol, por exemplo. O rolamento de bola, né, quando a gente empurra essa bola, dando o exemplo, né, de repente a bola de boliche seria um exemplo claro. O ato de apanhar, né, quando a gente recebe a bola. O chute, o ato de rebater também é um movimento manipulativo. O próprio drible, que é, né, você quicar a bola, né, num termo mais simples assim. E o voleio, né, quando a gente bate essa bola sem deixar ela cair no chão. Obrigado, professora. Obrigada.